Obrigado, querido. Tenho certeza que todos nós temos alguma causa aí que nós precisamos colocar diante de Deus, né? Nós estamos com uma causa aí. Quem conhece Fabinho aqui e a Carol? Tiveram filhos agora há poucos dias, né? E a Mayla está internada, é isso mesmo, né, Carol? Né, Ali? Está internada e nós vamos orar pela vida da Mayla. A Mayla é uma criancinha, um bebezinho, um mês de vida. Eu queria que você ficasse de pé, estender suas mãos para lá. Talvez você tenha mais alguma causa aí, né? Pastor, eu tenho lá também um parente, um amigo que está enfermo, que precisa de uma intervenção da parte de Deus. E nós vamos agora... Seu tio, qual é o nome dele? Jesus. O Jesus, nós já oramos pelo Jesus aqui algumas vezes, né? Vamos orar por ele novamente, amém. Então a Mayla, o Jesus, vai colocando esses nomes aí, querido, e nós vamos tomar posse daquilo que Jesus já nos liberou lá na obra consumada da cruz, amém? Senhor Jesus, nessa manhã nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor já fez. Lá na cruz o Senhor levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e é com base nisso que nós declaramos a cura na vida do Jesus, nós declaramos a cura na vida da Mayla, e nós declaramos a cura em todos os nomes de pessoas que alguém aqui apresentou diante do Senhor. Nós declaramos, tomamos posse. Isso não é soberba, isso não é arrogância, isso não é prepotência, nós só apenas tomamos posse daquilo que o Senhor já nos deu, Pai, no nome de Jesus. A cruz já conquistou, e com base nessa conquista, nós tiramos do mundo espiritual e agora estabelecemos no mundo físico, na autoridade do nome de Jesus, amém? Você que crê, aplaude o Senhor nessa manhã, querido. Glória a Jesus. Quem está com a Bíblia aí? Levanta sua Bíblia. Agora. Eita, glória, hein? Melhorando, hein? Melhorando. Próximo domingo aí, todo mundo de Bíblia, hein? Glória a Deus. Aleluia. Abra em Romanos capítulo 12. Glória a Deus. Versículo de número 2. Queridos, quero só abrir um parênteses aqui. A nossa igreja, para a glória de Deus, é uma igreja que se movimenta. Nós temos muito evento, para a glória de Deus. E a nossa igreja, na sua totalidade, aí, nossos eventos são todos gratuitos. Não deixe de participar, não deixe de estar nos eventos que a igreja promove. Ontem teve um culto de mulheres. Muitas das mulheres que estão aqui poderiam estar aqui ontem, não estiveram. Sexta-feira que vem, culto de homens. Muitos homens que estão aqui vão poder estar aqui. Estejam aqui, em nome de Jesus. Está acontecendo agora, lá na nossa sede campestre, um evento chamado Tratamento de Choque, né? É um evento multidenominacional, mas a nossa igreja, ela tem ajudado uma grande, né, parte disso aí. E que top que está sendo lá, né? Muito top. Estávamos lá na sexta, estávamos lá ontem, e como vidas têm sido impactadas. Daqui a 2 semanas, nós vamos ter um encontro de casal na nossa igreja. Nós vamos estar lá, nossos casais abençoados vão estar lá, né? Vamos estar lá. Em agosto, encontro com Deus. Então, assim, a igreja em movimento. Esteja nesses eventos. Participe. Pastor, já participei. Se envolva trabalhando. Sabe? É o reino que se movimenta. Assim, isso é muito gratificante ver pessoas tendo as suas vidas transformadas da forma que a gente vê, querido. Isso é top demais. Então, é só um conselho aí, para que você esteja aí nesses eventos, se envolva. Se ainda não participou, esteja lá trabalhando, nos procure. A gente tem o maior prazer em ter você conosco, nos ajudando. A gente precisa de mão de obra, queridos. Glória a Deus. E com base nisso, eu quero pregar uma mensagem nessa manhã, para que você saia da sua zona de conforto, querido. Todos nós temos a nossa zona de conforto aqui, não temos? Temos aquele lugar de segurança, né? Que a gente não quer sair de jeito nenhum. Por quê? Porque nos acomodamos. E o grande problema é quando acontece algo que nós chamamos de acomodação, seja em qualquer área da nossa vida. Eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Olha aqui que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos por um instante.
Senhor Jesus, te louvamos nessa manhã, te agradecemos porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, muito obrigado pela generosidade lá naquela obra consumada da cruz. Obrigado. Fale aos nossos corações nessa manhã, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Que tudo que for ministrado não fique apenas no campo da alma, mas gere transformação no espírito. Em nome de Jesus. Como eu disse aqui, muitos não conseguem avançar, muitos não conseguem fluir, muitos não conseguem romper, não recebem mais de Deus, porque já estão acostumados com a vida que estão vivendo, querido. Se acostumou, a vida paralisou, a pessoa não quer avançar, a pessoa não quer romper, estão acostumados com um casamento ruim. Eu vou tocando o casamento, vou levando. E assim, e não faz nada para poder mudar a situação. Estamos falando aqui de encontro de casais. Talvez muitos casais da nossa igreja ou pessoas que você conhece, talvez você até convidou para estar nesse encontro de casal. Mas, e sabe que precisa estar, o problema todo é esse. Sabe que precisa estar, mas não deu um passo, não quis avançar, não quis romper. Simplesmente, vamos tocando do jeito que está. Se acostumou com aquela vida. Se acostumou com o emprego que tem, não quer avançar. O salário que eu ganho está bom demais, pastor. Eu já ganho o mesmo salário. Eu me lembro que eu entrei numa empresa há uns 20 anos atrás, e tinha um senhor lá, que o senhor sabia tudo da empresa. Todas as áreas da empresa ele sabia. Levava ele para um lado, ele sabia mexer aqui na máquina, ele sabia mexer na outra, mas ele era auxiliar operacional 1. Mas ele sabia mexer em tudo, pastor, sabia. Mas por que ele ainda não tinha alcançado o cargo maior? Porque não queria estudar. E para poder alcançar um cargo maior, precisava de estudo. Conhecia tudo dentro da empresa, mas pelo fato de não querer estudar, não querer avançar, não dar um passo a mais, ficou. E assim, isso há 20 anos atrás. Pode ser que ele esteja até lá hoje como auxiliar operacional 2. As pessoas não avançam porque não querem. Se acostumaram com a vida que tem, querido. Pastor, mas eu estou muito velho, eu já tenho... Querido, eu fui começar a fazer a faculdade, eu tenho 44 anos. Fala assim, não parece, quer ver? Olha só, eu vou falar assim, eu tenho 44 anos. Aí ele fala assim, não parece, pastor, quer ver? Eu tenho 44 anos. Ih, parece que tem mais. Eu sei que você pensou assim. Mas o que? Há 7 anos atrás que eu comecei a fazer uma faculdade, já estou fazendo a segunda. Mas pastor, para que isso? Porque eu quero. É porque eu tenho 40, quase 50 anos que eu vou... Querido, dá tempo de você fazer. Hoje você consegue estudar em casa. Tem a faculdade EAD que o certificado é o mesmo. Tem faculdades que você pode ir lá 2, 3 vezes na semana. Você faz o seu tempo. Então, o que nos falta muitas vezes, sabe o que? É a gana de querer avançar, de querer romper. Casamento está ruim, eu não faço nada para querer mudar. É o outro que tem que mudar, não começa a mudar você. Então, assim, tem gente acostumada com a vida que está vivendo, querido. E uma das mais impressionantes características do ser humano é a imensa capacidade que ele tem de se adaptar. Igual camaleão, né? Se adapta em qualquer lugar. E o que é se adaptar, pastor? É aquela pessoa que se ajusta a qualquer situação, ele se encaixa. Só que Paulo, ele fala para a gente justamente não se amoldar ao padrão que foi estabelecido. Paulo, ele fala assim, não se amolde a esse padrão. E quando ele fala assim, não vos conformeis, ele está falando assim, cria uma revolta dentro de você. Você tem que olhar para a sua situação e falar assim, não, peraí, eu não vou aceitar isso. Tem que ser criada uma revolta dentro de mim, ao ponto de me impulsionar a querer mudar, querido. Muita gente acomodada com a situação que está vivendo. Por quê, pastor? Porque se acostumou. Acostumou, e aí? Quer ver uma coisa? Quem aqui aprendeu a dirigir fora da autoescola? Você teve uma certa dificuldade quando você foi para a autoescola. Estava cheio de quê? Que nós chamamos de vício. E
quando você chegou na autoescola, a instrutora ou o instrutor, ele falou assim, não é assim, não é? Aí você aprendeu de uma forma, só que lá você teve que se readaptar a uma outra situação. Aí você tirou sua carteira. Aí agora você está dirigindo igual se dirigir na autoescola? Não. Você já tinha acostumado a dirigir de outra forma. Na autoescola você está lá assim, toda hora olhando. Aí depois que tirou a carteira, já a mãozinha. Algo que a gente já se acostuma e acaba indo no automático, né? O grande problema é o piloto automático, querido. A nossa vida não pode andar no piloto automático. Nosso casamento não pode estar no piloto automático. O pastor Márcio falou de criação de filhos aqui. A criação dos nossos filhos não pode estar no piloto automático. A igreja não pode estar no piloto automático. O seu ministério não pode estar no piloto automático. Sua vida espiritual, sua vida com Deus não pode estar no piloto automático. Conta uma história, né? Aconteceu uma guerra civil lá em Ruanda. Ruanda é lá na África, na fronteira com Zaire, em meados dos anos 90 ali. Quase 800 mil pessoas morreram nessa guerra civil lá em Ruanda. E o negócio era tão feio lá, que as máquinas escavadeiras tinham que vir cavar buracos, e eles só estavam pegando os corpos e fazendo o quê? Jogando os corpos, sabe, lá para frente. Então, tinham famílias que perderam 20, 30 membros da mesma família. E repórteres do mundo inteiro lá, e o que chamou a atenção, um repórter inglês estava fazendo uma cobertura, e ele viu um senhor vindo com um embrulho pequeno, jogando lá dentro. E sem esboçar nenhuma reação de tristeza, de choro, de luto, de pranto, nem nada. E aí ele ficou preocupado com aquilo. Poxa, mas pegou lá um repórter lá da região e falou assim, por que esse rapaz ele veio e jogou esse embrulho? O que tinha naquele embrulho ali? E aí o rapaz falou que aquele lá é mais um dos filhos dele que ele está jogando lá dentro, que morreu. E aí aquele repórter falou assim, mas por quê? Não está vendo reação, esboço nenhum de tristeza, de angústia, nem nada. E falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Quando você perde 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 membros da família, você já não tem mais lágrimas para poder chorar, você já não tem mais luto para poder viver, ele simplesmente acostumou já com isso. Olha só, imagina se acostumar com a perda. E nós muitas vezes estamos acostumados, querido. Tem gente que está acostumada a perder. Quantas vezes tem gente que já olhou no espelho e falou assim, para mim já não dá certo mesmo? Minha vida já é assim, tudo é errado para mim. Talvez você que está aqui é um que olhou no espelho e falou assim, minha vida dá errado, eu não dou certo com ninguém, já me acostumei com essa situação. Eu escuto várias situações lá na comunidade terapêutica de meninos que o pastor Márcio brinca comigo, que eu já tive 45 internação, mas não foi isso tudo não, né? Foi menos um pouquinho, foi 42, brincando. Mas às vezes você conversa com um, conversa com o outro, e a pessoa fala assim, pastor, eu já tive 15 internações, já tive 20 internações. E você olha para a pessoa, e ele mesmo já não tem esperança. Ontem, lá no tratamento de choque, veio uma pessoa me abraçar e falou assim, pastor, obrigado por vocês não desistirem de mim. Eu falei com ele assim, olha só, quando você me pedir ajuda, eu vou estar com as minhas mãos, sabe, estendidas para poder te ajudar. Agora, Jesus não desistiu de você. Agora, a pergunta que eu faço, eu não desisti de você, Jesus nunca vai desistir de você. E você? Quem não pode desistir de você é você. É você que tem que falar assim, eu não vou desistir de mim. Ele falou assim, pastor, é verdade. Então é assim. Tem gente que já se acostumou. Estou acostumado. Nós não podemos nos acomodar. Lá na sua rua, por exemplo. Talvez você já se acostumou a ver tráfico de droga na sua rua, já se acostumou a ver bagunça, isso e aquilo. Pastor, não tem mais jeito. Tem sim. Você vai orar, você vai interceder, você vai, Senhor, eu não aceito essa situação. Lá na sua casa tem algum familiar que está perdido. Não, pastor, sabe, Senhor, eu não aceito essa situação. Eu rejeito isso, eu não vou me acostumar com isso.
Não se acostume, querido, com a vida que você está vivendo. Quando eu me acostumo com a vida que eu estou vivendo, eu deixo de ver e viver o melhor de Deus para a minha vida. Olha o que é que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha o que é que Paulo fala. Diz assim, ó, aquilo que os olhos não viram, depois você vai ver ele, tá? Mas está assim, aquilo que os olhos não viram, é porque a mídia está aqui, né? A mídia, tá vendo como é que, quer ver uma coisa? Precisa de gente lá na mídia? Então, talvez você está aí, ó, está acomodado aí, e precisa de gente para trabalhar. Paulo fala assim, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem sequer subiu ao coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que... Então Paulo, ele deixa bem claro que vão ter coisas que ele tem preparado para mim, que nem sequer eu pude imaginar ainda, que nem sequer passaram pela minha mente ainda. Mas para que isso aconteça, eu preciso me mover. Para que isso aconteça, eu preciso sair de uma zona de conforto e de estagnação que eu me encontro. Olha lá, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Imagina aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Imagine o que Deus tem para você, minha irmã. Mas para que isso aconteça, você precisa romper, você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa dar um passo. Você precisa falar assim, eu não quero mais, eu não aceito mais. O tempo passa e a gente... tinha um slogan antigamente, o tempo passa, é do seu tempo, né, general? O tempo voa, não é assim? Continua numa boa. É assim, a vida, o cara tá igual a poupança Bamerindos. Vai ficando numa boa. Tô fazendo merchandising aqui, acho que não tem Bamerindos mais não, né? Tem não, né? Então, ele vai ficando, querido. Tá tranquilo. Aí tem um louvor que diz aí, tá tranquilo, tá favorável, não tem? Então, vai tocando, tem esse louvor, querido? Tem não, né? Ah, tá. E vai tocando a vida, vai levando a vida. Aí tem um outro louvor de um pastor que diz assim, deixa a vida me levar, não tem? Daquele pastor amigo nosso, aí não tem? E assim, vai levando. Não deixa a vida te levar não, querido. Não deixa. Você tem que mudar. Dá um norte para a sua vida. Olha o que diz, Números 14, versículo 1. Tá rindo, né? O negócio é sério. O negócio é sério. Em toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. O povo, e porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. E Deus tira o povo, querido, da escravidão. O povo quer voltar para a escravidão, meu irmão. Deus já te tirou de lá. Mas aí a pessoa quer voltar. Quem tem passarinho aqui? Eu tenho um periquito lá em casa. Eu sempre falo isso aqui, porque a gente tinha 2 periquitos, era a paçoca e a estrela. Um morreu. Eu não sei qual que morreu, se foi a paçoca ou foi a estrela. Eu sei que tem um lá. E todo dia tem que colocar lá a comidinha e a aguinha. E é muito interessante porque fica na varanda, eu abro a gaiola, eu vou fazer tudo e deixo a gaiola aberta. O periquito não voa, querido, não vai embora, tem asa. Isso pode acontecer lá também com algum passarinho seu, tem asa, está aberta a gaiola, poderia voar, mas acostumou com o alpiche e com a aguinha dentro da gaiola. E para ele aquela vida tá boa. Olha o povo, ó. O povo se acostumou comendo comida lá, trabalhando, mas tendo pelo menos a comida para comer. Se acostumou a trabalhar. E esse é o quadro da população brasileira hoje também, tá, querido? Essa é uma realidade.
O povo prefere ficar em casa recebendo dinheiro que não é para receber e não quer trabalhar. Vamos rasgar o verbo aqui. Não estou falando de questão ideológica aqui, de questão partidária aqui não. Mas essa é uma realidade do povo brasileiro hoje. Entendeu? O povo esqueceu que precisa levantar 7 horas da manhã para trabalhar. 7 horas, tem muita gente que já está trabalhando, né? Eu vi um vídeo do Rodolfo, né? De madrugada, 7 horas vocês estão trabalhando? Porque eu trabalho bem antes, né? Então, são 7 horas para vocês. Para nós que trabalha cedo, né, pastor Márcio? Para nós que 5 horas já estamos de pé, entendeu? A gente precisa entender, querido. E é tão gratificante quando você recebe o dinheiro que é fruto do seu trabalho, né? Por mais que não seja o que você mereça, mas é fruto do seu trabalho. Mas o povo se acostumou, ué. O povo está acostumado ao quê? A ter comidinha lá, ó. Aí o povo chega ao ponto de falar assim, é melhor a gente voltar. Vão voltar para a prisão. Querido, povo livre, querendo voltar para a prisão, sabe? Querendo voltar para a prisão. Sendo que o que Deus quer é fazer com que a cada dia você seja mais livre. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 47. É um texto que você conhece, só que eu quero focar num versículo aqui. Deus dá uma visão para o profeta. Deu para colocar? Onde eu leio aqui? Ezequiel 47, versículo de número 3. Ezequiel 47, 3 diz assim, ó: E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas, e as águas estavam pelos tornozelos. Vocês conhecem essa história, né? Então o primeiro nível é nível de água no tornozelo. Tem gente que está aqui que a água está no tornozelo dele. Só que se você continuar lendo o capítulo 47, a Bíblia vai dizer que quanto mais o homem avança, mais as águas sobem. E a água, querido, água, biblicamente falando, ela remete sempre para o Espírito, sempre para a profundidade em Deus. Então a pessoa está com água no tornozelo, e é muito interessante, porque a água no tornozelo, se a água está no tornozelo, você consegue se movimentar para todo lado. Então água no tornozelo é um nível, mas é um nível que você ainda tem um controle. E aí que está o problema. E tem gente que se acostuma, não quero nada, só vou molhar o pezinho, né? Assim. E você conhece alguém que vai na praia e que não entra na água? Eu. Não entro, é muito raro, né? O máximo que eu faço é o quê? Molhar o pezinho. Não é verdade? É isso aí, Vanderlei. Acho que a gente já esteve junto lá já, né? Molha o pezinho, nós vamos lá, molha o pezinho e volta. Em relação à intimidade com Deus a nível de profundidade, tem gente assim, está na zona de conforto dele, está tranquilo. Eu sou salvo, como foi ministrado aqui, já está bom demais. Querido, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer te levar a um nível muito mais profundo. E quanto mais profundo você vai, mais revelação da parte de Deus você tem. Quanto mais revelação da parte de Deus você tem, mais você experimenta daquilo que Ele tem para você. Só que as pessoas preferem ficar o quê? Estagnadas, paradas. Então, quando eu me acostumo com as coisas, eu deixo de viver o melhor de Deus. Eu não avanço, querido. Eu não rompo, eu não vou mais profundo. E Deus quer te levar ao nível mais profundo de intimidade com Ele. Aí agora eu te pergunto, quem que estabelece esse nível? É você, não é Deus. Deus pegou, aqui nessa história de Ezequiel 47, ele pegou o homem e forçou o homem a entrar? O homem foi caminhando. Deus nunca vai te forçar nada. Nunca vai te forçar a fazer nada. O nível de intimidade quem estabelece, e o nível de profundidade quem estabelece, vai ser sempre você. Nunca vai ser Deus.
Agora, quanto mais você... Quer ver? Pega Pedro, por exemplo. Pedro chegou num nível. Aí pega João, chegou num outro nível. Eu sempre falo isso aqui, para a gente poder entender. João chegou ao ponto de falar que ele era o discípulo ao qual Jesus amava. Olha o nível. Jesus amava mais João? Não, mas ele se sentia amado por Jesus, ao ponto de ter uma intimidade tão grande com Jesus, que quando Jesus vai, ele reúne com os discípulos e ali ele vai anunciar quem iria traí-lo. Pedro cutuca João e fala assim: pergunta a ele. Por que Pedro não perguntou? Olha assim, ó, 5 ele. E aí João pergunta. Quando Jesus vai para ser crucificado, quem está lá até o fim, querido? O único discípulo que foi até o fim. Pedro ficou para trás e nega, ao ponto de virar para Pedro e falar assim: ó, você é um deles. Não sou não, você fala como eles. Não, eu posso até falar como eles, posso até me vestir, mas eu não sou não. Mas João foi lá. Jesus crucificado e João lá. Aí quando Jesus resolve dar a revelação do fim dos tempos, para quem que ele dá? Seu nível de profundidade, seu nível de intimidade vai determinar o seu nível de revelação. Quer ter revelação que ninguém mais tem? Tem uma profundidade e uma intimidade que ninguém mais tem também. Assim. Você e Deus. Coisa que é você e Deus. Então, precisamos o quê? Fluir. Queira viver o novo de Deus, querido. Só que para mim viver o novo de Deus, eu preciso deixar o velho. É o velho do seu marido, não, tá, querido? É a velha da sua esposa também, não. Velhos hábitos, né? Velhas coisas. A Rose já falou assim: ai, graças a Deus. Né? O pastor agora também riu. Olha lá, estamos juntos nessa aí, pastor Márcio. Você acha que é só eu? Não, é esse aí que Deus te deu, né? Esse aí que Deus te deu, então você vai com ele até o fim. Tem pessoas que são verdadeiros acumuladores, querido, não quer deixar nada para trás. Quem já viu aqueles programas que passam na TV aí, dos acumuladores? Você já viu? Jesus, querido. Eu vou guardar essa tampa aqui, não vou jogar fora, porque vai que eu arrumo uma garrafa depois que não tem tampa, eu já tenho uma tampa. Você conhece alguém assim? Sabe que não vai usar, querido. Não posso jogar isso fora não, porque isso aqui, esse papel aqui, foi a mãe da mãe da mãe da mãe da mamãe. O negócio não vale, não presta para nada. Mas tá lá. Passa na rua e fala assim: rapaz, isso aqui eu acho que eu vou levar lá em casa. Vai que estraga a máquina de casa, eu posso pegar uma peça dessa aqui. Aí quando você chega lá, tá aquele... A nossa vida também muitas vezes é assim, a gente vai acumulando um monte de coisa que não presta para nada, só traz prejuízo para a nossa vida. Pastor, me dá um exemplo. Te dou um exemplo. Talvez você está acumulando coisas do seu antigo relacionamento, trouxe para o relacionamento que você está agora. Talvez você trouxe coisas para essa igreja da sua antiga igreja. Ficou lá. Aqui uma outra, com outros pastores, com uma nova mensagem, com uma nova mensagem de graça, de amor, de paz, de perdão, de reconciliação, enfim. Então o que ficou, ficou lá. Então nós precisamos jogar fora, liberar da nossa vida aquilo que não presta. Eclesiastes capítulo 7 aí, agora sim, eita glória. Eclesiastes 7. Verso 10, diz assim: não digas, porque foram os dias passados melhor do que estes, porque não provém da sabedoria essa pergunta. Tem gente que fica assim, né? Mas o tempo que eu passei era melhor. O pastor Márcio até citou aqui algo. A nossa geração, quem viveu não vive mais, hoje é uma outra geração. Eu falei com a Rose lá outro dia, falei assim, às vezes dá vontade da gente pegar o telefone da criança e não dar mais o telefone para a criança. Só que essa geração é a geração conectada. Como você tira hoje? Você pode o quê? Criar regras, horários, estabelecer.
Agora, como é que você vai tirar a conectividade hoje do mundo que está 100% conectado? Porque acabou. Nossa época não tinha isso, né? Eu amava tanto o orelhão, querido. Era legal, né? Que a fila para ligar. E os telefones, celular? Andava com o telefone desse tamanho aqui do lado, aqui, assim. Bacana demais. As brincadeiras na rua. Lá em casa eu tenho a Esté, mas tenho outras duas sobrinhas, a Milene e a Yasmin, e tenho umas amiguinhas. Não tem espaço para elas poderem brincar na rua, querido. Não tem espaço. Às vezes elas pedem para poder andar de bicicleta. A gente tem que ficar toda hora falando assim, ó, cuidado com o carro, cuidado com a moto. Na nossa época a gente só brincava na rua, né? Hoje em dia você tem que pegar aquele assim, vai pra rua brincar. Antigamente a mãe tinha que ir lá te buscar pra você vir pra dentro de casa. É ou não é? Antigamente a mãe ia lá fora buscar, hoje você tem que falar, vai. Sai do quarto, sai da tela. Vai fazer outra coisa. O mundo conectado. Nós temos que tomar cuidado com isso. Recuse-se a acostumar com aquilo que não é a vontade de Deus para você, querido. Paulo falou, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí ele fala, ó, depois que você não se conforma, depois que você tem a sua mente transformada, posso te falar? Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade que eu tenho para você. Pastor, como é que eu sei se é a vontade de Deus ou não? Está te aproximando ou está te afastando dele? Eu pastoreei jovens durante 8 anos. E quando vinha aqui com os namoricos, a primeira coisa que eu falava, né? Que é assim, né? A nossa intenção é casar. Você tem dinheiro para comprar uma paçoca? Se ela virar para você agora e falar assim, paga um hambúrguer para mim. Você tem dinheiro para pagar um hambúrguer, você vai ter que pedir sua mãe dinheiro para comprar um hambúrguer para namorada. Vamos começar aí. Porque se você não consegue se sustentar, como é que você vai querer arrumar uma namorada? Vai começar. Vamos, né? Vamos ajeitar as coisas, não é? Vamos ajeitar as coisas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, hoje as coisas, o movimento, ó, as coisas se movimentam muito. Namorado. Eu vivi isso muito aqui quando eu pastoreava jovem. Os jovens vinham, começavam a namorar. O que acontecia? Sumia. É só começar. Pastor, mas agora a gente tem que sair, né? Então quer dizer que para arrumar você vinha para o culto. Mas depois que arrumou, você vai. Entendi. Então como é que eu sei que é vontade de Deus? Está te aproximando de Deus ou não? Eu quero um relacionamento que me aproxima de Deus. Eu quero amizades que me aproximam de Deus. Eu quero estar perto de pessoas que me aproximam de Deus. Vamos sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. A bondade dele é boa, agradável e perfeita. Então, vai fazer o melhor para você. Não aceite menos do que isso, não. A Rose falou aqui sobre identidade. Você é filho de Deus, querido. Quem é pai é que sabe. Eu quero o melhor para minha filha. Imagina Deus. Deus quer o melhor para você, ué. Não se contente receber tão pouco de um Deus tão grande. Esse é o Deus. Esse é o nosso Deus. Então, mas para que isso aconteça, eu preciso sair da zona de conforto. A Bíblia vai mostrar para nós vários homens, várias mulheres também, que saíram da zona de conforto. E só depois que saíram da zona de conforto, é que receberam algo da parte de Deus. Quer ver? Abraão, por exemplo. O que Deus fala para Abraão? Sai da sua zona de conforto. Sai do seu lugar de acomodação. E vai para onde? Você vai mostrar? Não, vai que depois eu te mostro. Olha que viagem.
É louco isso, você para pensar, isso é muito louco, não é? Ó, Abraão tinha tudo, ué. Família rica, tinha tudo bom do melhor, né? É ou não é? Aí Deus fala, sai daí, ó. Sai do meio da sua casa. Sai da sua zona de conforto. Abandona o conforto para viver a promessa. Ele está falando assim, ó, sai da sua zona de conforto que você vai viver a promessa que eu tenho para você. Quem quer viver o novo de Deus precisa ter coragem para sair de um lugar comum, querido. Comum todo mundo faz, tá, querido? Tá cheio de gente comum aí, ó. Tá cheio de funcionário comum, tá cheio de marido comum, tá cheio de esposa comum. O comum no dia de hoje não funciona mais não. Vai disputar um concurso aí, ó, é quase 1000 pessoas por vaga. Se você não for bom, você não consegue. Essa é a realidade. Tem que ser, ó. Eu vou ser melhor? Não, você vai além das expectativas. Pastor, me dá um outro exemplo do Moisés, de fugitivo a libertador. Estava acostumado, acomodado a cuidar das ovelhas lá no deserto. Tinha medo, tinha insegurança, né? Cheio de desculpas, mas decide obedecer. E foi o responsável pela libertação de um povo inteiro. Saiu da zona de conforto. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, querido. Ela poderia ter desistido, não é? Imagina só você sofrendo da mesma enfermidade 12 anos. Querido, eu fui dependente químico durante 12. Eu já estava quase me acostumando com a minha situação. Chegou um tempo da minha vida que eu falei assim, para mim não tem mais jeito não. Por quê? Porque a gente olhava e você não tem saída, velho. Às vezes minha mãe olhava e falava assim, meu filho, você vai esperar você morrer? Vai esperar você morrer para tomar um jeito? Não, eu já morri. Você vai esperar você ser preso? Vai esperar acontecer alguma coisa? Ou você vai esperar eu morrer para você tomar um jeito? A pessoa se acomoda. Aí a mulher do fluxo de sangue, 12 anos. 12 anos. Ela poderia estar acomodada com a situação dela. Só que ela decidiu o quê? Agir pela fé. Querido, imagina só. Ela ouve falar a respeito de Jesus quando ela vê uma multidão. Corria o risco de quê? De ser pega ali e ser apedrejada, que ela não poderia estar onde ela estava. Mas ela fala, não vou me acomodar, essa é a oportunidade que eu tenho. Né? A fé que se movimenta toca o impossível. Agarra isso, querido. A fé precisa se movimentar para tocar o impossível. Pastor, me dá um outro exemplo. Te dou. Bartimeu. Querido, Bartimeu gritou até ser ouvido. Era cego, era mendigo. Só que ele fica sabendo, ele ouve que Jesus estava passando por onde ele estava. Também foi repreendido pela multidão. Poderia ter se acostumado com a situação dele, né? Só que ele foi. Não vou me conformar. Vou até o fim. Eu vou conseguir aquilo que eu quero. Olha só. Pedro. Falei de Pedro aqui agora há pouco. Pedro saiu do barco enquanto todos permaneciam seguros do barco. Que lá Jesus está vindo? Eu vou lá, vou nada. Mas ele sai da zona de conforto dele. O impossível vai acontecer fora da sua zona de conforto, querido, entenda isso. Deus quer te usar fora da sua zona de conforto. Sair dessa bolha que muitas vezes a gente se encontra, sabe? Eu tenho o meu ciclo aqui. Não, bacana você ter o seu ciclo de amizade, pessoas mais próximas. Mas rompe essa bolha, meu irmão. Rompe essa bolha, minha irmã. Vão para dentro. Tem muita gente perdida aí, precisando que alguém vá, precisando que alguém ajude. Deus conta comigo, Deus conta contigo. Zaqueu, querido, sobe numa árvore para ver Jesus. Estava na zona de conforto dele, era rico, Ele era rico daquilo que o dinheiro podia comprar, né?
mas era pobre daquilo que o dinheiro não pode comprar. E tem gente tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Ele era vazio espiritualmente, só que ele consegue enxergar Jesus. Ele deixa o orgulho de lado e tem a vida dele transformada. Sai da zona de conforto. Querido, às vezes é preciso a gente abandonar a nossa aparência para viver uma transformação de vida, tá, querido? Tem gente que não pede ajuda. O pastor Marcos falou que semana passada. Foi? O pastor Marcos falou assim, foi terça-feira, não foi, pastor? Sabe, no fim do culto, quando nós nos colocamos aqui à disposição, o pastor Márcio falou assim: eu pastoreio casais já há muitos anos, e a gente fica muito triste quando a gente ouve notícia de um casal que separou, a gente nem ficou sabendo que estava brigado. Mas por quê? Orgulho de pedir ajuda, orgulho de falar assim: eu preciso de ajuda, porque eu sou ser humano. Você acha que eu não preciso não, querido? Ah, pastor, você não precisa não, você prega todo domingo aí, você tá para cá, para lá. Sabe de nada, né? Você não sabe de nada. Todos nós precisamos de alguém, querido. Todos nós precisamos de ajuda. E muitas vezes o orgulho não nos permite pedir ajuda. Com medo, sabe de quê? Com medo que as pessoas vão pensar: não estou nem aí, querido, eu quero viver a minha vida em paz. Se eu tenho uma área na minha vida que eu preciso de ajuda, eu vou pedir ajuda. Saia dessa zona. Rompe essa barreira. Um outro homem aqui, ó, Josué, precisou liderar o povo rumo à terra prometida. Preciso dar o passo de fé. Preciso romper. Quem permanece parado nunca vive sobrenatural, tá, querido? Tô parado. Tô vendo nada acontecer na minha vida. Tá parado, hein? Água parada dá o quê? Dá dengue, meu irmão. A Bíblia vai dizer que os homens deixaram o manancial de águas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Tem muita gente deixando de buscar na fonte para buscar numa cisterna. Fez uma caixa d'água e pega a água ali. Só que existe uma fonte, querido, que jorra água 24 horas por dia. Essa fonte é Jesus. Só que eu preciso entender isso, eu preciso sair, eu preciso ir lá. Preciso ir lá. Deus não tem compromisso com acomodação, não. Deus só tem compromisso com atitude de fé. Hoje é pelo aquilo que eu creio. Não se acomode, não. O milagre começa quando termina a acomodação. É pesado, querido, mas é uma realidade. Eu quero uma vida melhor, mas eu não faço nada. Fico em casa o dia inteiro vendo televisão. Tem um montão de currículo, mas eu entrego um. Estou orando para Deus. Estou orando. Deus vai me dar um emprego. Vai cair lá na caixa de e-mail uma vaga de emprego para você, ou vão descobrir o número do seu telefone no WhatsApp, vão mandar para você. Aquela vaga, sabe? Trabalhar 1h30 por dia e ganhar 5.000. Pastor, mas eu só tenho a segunda série. Então vai esperando, querido. Eu vou jogando aí na Mega Sena, vai que eu acerto. Vai também que você não acerta, que a probabilidade é muito pequena. Se não acertar, você vai passar a vida inteira assim. Ô pastor, pegou pesado. Não peguei não, querido. A zona de conforto, ela é inimiga do crescimento espiritual. Eu queria tanto ser pastor, né? Queria tanto pregar, né? Então vai ler. Vai buscar conhecimento. Às vezes você vê a pessoa ministrando um monte, querido, esboços são montados. Você tem que buscar. Não é simples. Eu quero tanto tocar um instrumento. Vai dedicar tempo não para ver. Evandro toca quantos instrumentos, Evandro?
Não. Evandro, eu já vi tocar violão aqui, baixo, teclado, guitarra. Mas tem hora que você não consegue falar com o Evandro, não é verdade? Por quê, Ani? Está estudando. Tem um filho espiritual que eu tenho, eu amo muito a vida dele, e eu me lembro que nós estávamos ministrando, né, na nossa igreja lá, que nós tínhamos lá embaixo na Barão de Cataguases, e aí não tinha ninguém para fazer isso aqui que o Evandro está fazendo, tocar aqui no fundo. E esse filho que eu tenho, que eu amo muito, ele tocava bateria, tocava violão, tocava baixo, mas teclado ele não tocava. E o dia que eu acabei o culto, ele virou para mim e falou assim: paizão, você fala, a partir de hoje é domingo, a partir de hoje, eu vou treinar, e no próximo domingo vai ter alguém tocando fundinho aqui pro senhor. Eu falei, quem? Eu. Ele aprendeu a tocar teclado, porque ele foi impulsionado no coração dele a fazer um fundo musical para mim na hora da pregação. E hoje, qual que é o instrumento que ele toca mais? Teclado. Sim. Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Ficar na zona de conforto não vai chegar a lugar nenhum, querido. Pastor, quem que tem experimentado o milagre de Deus? É aquele que diz assim: eu não vou me conformar com a situação que eu estou vivendo. Eu não vou me conformar com a vida que eu estou vivendo. Eu não vou aceitar isso. É tempo de viver o melhor de Deus na sua vida, meu irmão. Chega de viver infeliz. Há poder de Deus disponível para aquele que crê. O pessoal do louvor pode subir. Provérbios 23, 7. Olha o que diz. Eu encerro aqui. Porque, como imaginou no seu coração, assim ele é. Se você olhar para dentro de você e se ver como um derrotado, você vai ser um derrotado. Se você olhar para dentro de você e se ver como uma pessoa incapaz, você vai ser uma pessoa incapaz. Mas se você olhar para dentro de você e falar assim: agora pode ser que eu esteja assim, mas eu não sou assim. Eu vou mudar. Eu vou deixar Deus transformar minha vida. Eu vou sair da zona de conforto. Eu vou sair da acomodação. Vou sair. Nós precisamos nos mover. Estou muito parado. Olha para esse irmão bonito e fala assim: deixa de ser paradão. Se movimenta. Sai dessa zona de conforto. Tem águas que só vão se abrir depois que você dá o primeiro passo. Vamos em frente. Avança. É momento da gente avançar, da gente romper. Pra cima, meu irmão. Pra cima, minha irmã. Quero ver todo mundo aí estudando essa semana, hein? Vou te convidar a ficar de pé. Você pode, querido, você consegue, você é capaz. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa crer nisso. Você precisa sair dessa zona de conforto. Você precisa sair dessa situação que você vive. O passo tem que dar é você. Querido, se você pedir 100 vezes para me orar por você, eu vou orar. Mas se você não decidir mudar, as coisas não vão mudar. Você ora por mim, pastor? Oro. Você ora por mim, pastor? Oro. Mas vamos mudar, vamos dar um passo, vamos avançar, vamos romper. Vamos lá. Pastor, meu casamento não está legal, mas não tem como eu ir mais para o encontro de casal. Tem curso de casados para ser. Vamos embora. Vamos avançar. Tem encontro com Deus vindo aí em agosto. Eu preciso dar um up na minha vida. Então vamos para o encontro com Deus. Eu já passei pelo encontro, pastor. Já fiz isso aí. Eu estou precisando mesmo dar um gás. Nos procure, você vai trabalhar com a gente. Né, Ale? Nos procure. O
um monte de coisa na igreja. Pastor, eu quero fazer mais. Procura a rede de mulheres, vai trabalhar. Procura a rede de homens, vai trabalhar. Vamos fazer, gente. Vamos movimentar. Vamos que vamos. Quem já matriculou na academia aqui alguma vez e nunca foi? Ninguém? Tá bom. Quem já falou assim, esse ano vai ser diferente? Eu também. Vou começar a pedalar, vou começar a correr. Uma semana você vai, 2 semanas você vai, depois não vai mais. Não. Seja firmes e constante, querido. Vamos que vamos avançar. Oh, Deus. Vamos sair dessa zona de conforto aí. Sair dessa situação. Esse comodismo em que nós nos encontramos. Aleluia.